Olá, boa noite. Boa noite. Procuradores da Lava Jato divulgam acusações contra Lula feitas por Delcídio do Amaral e pelo ex-deputado Pedro Correia. Em delação, os dois disseram que o ex-presidente teve participação ativa na montagem do esquema de corrupção na Petrobras. Mais de 1,5 milhão de empregos formais foram perdidos no Brasil no ano passado. E os candidatos à Prefeitura de São Paulo falam sobre a expectativa para o debate no próximo domingo aqui na TV Gazeta. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. E João Dória é o candidato que mais cresce nas pesquisas. No Datafolha, João Dória triplicou sua pontuação. No Ibope, João tinha 9 e agora tem 17% das intenções de voto. Enquanto o russomano cai em todas as pesquisas, João Dória já está tecnicamente empatado no segundo lugar. É a comprovação de que quem ouve João, muda para João. Obrigado, São Paulo. E olha, vamos continuar acelerando. Hoje, no Todo Seu, tem os bastidores do programa A Máquina. A gente que é da Zona Leste, a gente que mora na Zona Leste, que nasceu e cresceu ali, a gente tem uma sensação com a gente que tudo para a Zona Leste é mais difícil, né? Que a escola é mais precária, os hospitais são piores, e é isso que nós precisamos mudar. Meu nome é Vitor Perina, sou morador da Zona Leste e candidato a vereador. Meu número é 15150. Vote 15. Vote nos vereadores da coligação PMDB-PSD. No Todo Seu de hoje, eu bato um papo com o ator Elias Andreato Máximo. Educação é a única coisa que muda a vida das pessoas. Foi por isso que eu criei o CEL. Agora, eu quero dar um passo muito maior. Até o final do meu governo, todas as crianças entre 6 e 10 anos vão estudar em escolas em tempo integral, durante 7 horas por dia. Ninguém muda nada sozinho, mas a gente pode começar a construir um futuro melhor agora, com coragem para mudar. Meu queridíssimo amigo Roberto Leal e Caçulinha comandam o musical hoje no Todo Seu. Não era justo o estudante pobre pagar a passagem de ônibus para ir para a escola. Por isso que eu criei o Passe Livre Estudantil. Também não é justo você que está desempregado ter que pagar pelo transporte para procurar emprego. Nós vamos criar o Passe Livre do Desempregado. Isso não é promessa. Eu já fiz o Passe Livre Estudantil, já fiz o Passe Livre do Idoso. No meu próximo mandato, vai ter Passe Livre do Desempregado. Haddad 13. Neste domingo, os candidatos à prefeitura de nossa cidade estarão frente a frente no debate da TV Gazeta em parceria com o Twitter e Estadão. Celso Russomano, Fernando Haddad, João Dória, Luiz Erondina, Major Olímpio e Marta Suplicy. Debate dos candidatos à prefeitura de São Paulo, neste domingo, 6h30 da tarde. Ex-senador Delcídio do Amaral, atualmente sem partido, afirma que o ex-presidente Lula se uniu ao PMDB para evitar impeachment durante um mensalão petista, esquema de pagamento mensal a parlamentares da base aliada pelo governo que veio a público em 2005. Em depoimento à Operação Lava Jato, Delcídio contou como foi o início da parceria PT-PMDB no governo federal e a relação dela com o mensalão petista. O PT começou, o início do governo é muito hermético, é muito, vamos dizer assim, ligado àqueles partidos que levaram o Lula à presidência. Quando sobreveio o mensalão, ele percebe que ou ele se arruma, ou ele poderia ser empichado, inclusive. Quando veio o mensalão, o Lula fez uma revisão das posições que ele vinha assumindo, dizendo assim, ó, ou eu abraço o PMDB ou eu vou morrer. Quando aí o PMDB veio fortemente para o governo.
e estabeleceu tentáculos em toda a estrutura de governo, não foi só na Petrobras, não. Assumiu o Ministério de Minas e Energia, Eletrobras, o setor elétrico, que nos governos anteriores era feudo do PFL, né? O setor elétrico, o setor de energia, de modo geral, passou a ser feudo do PMDB. Delcídio foi presidente da CPI dos Correios, cujo foco da apuração foi deslocado para o mensalão petista. Ele afirmou que o relatório final da comissão incluía uma proposta de indiciamento de Lula e do filho mais velho dele, Lulinha, mas foi retirada pouco antes da votação do parecer, depois de um acordo. Mas aí, dentro de uma composição que foi feita na véspera da votação do relatório, esse indiciamento, e não é uma coisa... doutor Januário, esse tira e põe, ele faz parte do dia a dia do Congresso. Não é uma coisa, não foi uma coisa específica só da CPI dos Correios. Agora, os indícios e a documentação que a CPI levantou, um eventual impeachment do presidente Lula não terminaria ali. Esta parte da delação de Delcídio foi anexada à denúncia oferecida contra Lula, Paulo Okamoto e mais 6 investigados pelo Ministério Público Federal na última quarta-feira. E ainda na Lava Jato, o ex-deputado federal Pedro Correia diz que o Petrolão e o mensalão petista eram uma coisa só. O depoimento de Correia foi um dos principais elementos usados pelo Ministério Público Federal para afirmar que o ex-presidente Lula comandava o esquema de corrupção na Petrobras. As declarações do ex-deputado foram dadas no último dia 1º em delação premiada. Correia atribuiu a Lula diálogos que o colocam no centro do esquema de loteamento dos cargos mais importantes da Petrobras. Um exemplo disso, segundo Correia, foi a nomeação de Paulo Roberto Costa como diretor de abastecimento da estatal para beneficiar os interesses do Partido Progressista. Em 2006, antes das eleições, Correia afirmou que ele e José Janene, à época presidente do PP, fizeram reivindicações de novos cargos e dinheiro a Lula. O ex-presidente chegou a dizer que não tinha obrigação de ajudar, pois Paulo Roberto Costa, tinha deixado o partido muito bem abastecido com dinheiro para fazer a eleição de todos os deputados. Correia afirmou que as propinas eram utilizadas para a manutenção do poderio do partido em níveis federal, estadual e municipal, que a arrecadação beneficiava inclusive deputados estaduais, prefeitos e vereadores, sendo o objetivo maior manter os mandatos e o poder, que os indicados pelos partidos eram responsáveis por conseguir a propina dos empresários e repassar aos parlamentares. Segundo Correia, as indicações pelo Partido Progressista ocorreram da mesma forma nos governos Sarney, Collor, Itamar e FHC. Pedro Correia já foi condenado no mensalão petista e na Lava Jato. A defesa de Lula afirmou que as declarações de Delcídio do Amaral e de Pedro Correia não têm qualquer valor jurídico e não alteram o fato de o Ministério Público Federal ter apresentado, segundo os advogados, uma denúncia sem provas. Diante das eleições para prefeito, o destino do Museu do Trabalhador em São Bernardo do Campo é incerto. A construção do museu começou em 2012 e a previsão é que ele ficasse pronto em 9 meses, a um custo de 18 milhões de reais. Mas até agora a obra não foi concluída. A nova data para entrega é dezembro. O valor também mudou. Agora são quase 22 milhões de reais. Mas o futuro do prédio ainda é incerto. É que pelo menos 2 candidatos a prefeito em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, afirmam que vão suspender a construção do Museu do Trabalhador se forem eleitos. O candidato Orlando Morando, do PSDB, promete instalar no local uma fábrica de cultura. Já Alex Manente, do PPS, quer construir em um dos andares uma pinacoteca e no outro fazer um restaurante Bom Prato, que serve refeições a R$1. O projeto inicial do Museu do Trabalhador prevê um acervo sobre as greves no fim da década de 1970 e sobre a trajetória do ex-presidente Lula, morador da cidade. O candidato Tarcísio Secoli, que concorre à prefeitura pelo PT, diz que, se eleito, vai manter a finalidade do imóvel. Hoje, nossas equipes falaram com os candidatos à Prefeitura de São Paulo para saber como eles estão se preparando para o debate aqui da TV Gazeta, em parceria com o Estadão e o Twitter.
No escritório de campanha na Zona Sul, o candidato Celso Russomano, do PRB, nos contou como vem se preparando para o debate de domingo. Lendo bastante, estudando, conversando com especialistas e técnicos que conhecem profundamente a cidade de São Paulo. Acho que é importante para a gente mostrar a São Paulo o que a gente pretende para fazer com que as pessoas tenham melhor qualidade de vida. João Dória, do PSDB, cancelou a visita que faria ao bairro da Saúde, mas gravou uma mensagem sobre a expectativa para o debate. Debater é importante para você que é eleitor, para você que vive em São Paulo, conhecer as propostas dos candidatos. E temos boas propostas para melhorar São Paulo, fazer da cidade uma cidade melhor, mais eficiente, mais humana e mais justa para você e todos os moradores da nossa cidade. Até domingo. Marta Suplicy, do PMDB, comentou sobre a expectativa para domingo em visita à comunidade de Paraisópolis, na Zona Sul, onde conversou com moradores e comerciantes. Olha, eu acho que nesse momento as divergências, as propostas estão ficando mais claras e o eleitor está podendo cada vez mais afinar suas escolhas. Eu acredito que esse debate tem sua importância porque já estamos em outro patamar de discussão. Luísa Irundina, do PSOL, recebeu a nossa equipe no escritório da campanha, na Praça da Árvore. Estou muito entusiasmada porque é a oportunidade de eu sair da invisibilidade. Eu só tenho 10 segundos de tempo de televisão e é uma oportunidade, quem sabe, da gente fazer chegar a informação de que somos candidata e de que temos propostas para a cidade. Conversamos com Fernando Haddad, do PT, na saída de um evento, no qual participava como prefeito. A agenda de campanha dele só acontece agora à noite. Passadas algumas semanas, fica mais nítida a proposta de cada candidato. E aí você pode explorar melhor, detalhar melhor, questionar. Então, acho que o nível vai subir. Major Olímpio, do Solidariedade, falou durante almoço com representantes dos estacionamentos da cidade, em Higienópolis, na região central. Diminuir o tempo de propaganda de televisão, diminuiu o dinheiro com o fim do financiamento privado por empresa e agora é sola de sapato nas ruas e os debates para a população saber quem é quem. E nós vamos nesse debate também como nos outros, colocando o dedo na ferida, cobrando as propostas, cobrando as posições dos adversários. O debate começa às 6h30 no domingo, mas meia hora antes, às 6 da tarde, você acompanha o programa A Hora do Voto, com reportagens sobre o que o paulistano espera para melhorar a saúde, a habitação, o transporte, a segurança e o combate à corrupção. Às 8h30 da noite, logo depois do debate, o tema eleições continua em pauta na TV Gazeta, com a repercussão do confronto entre os 6 principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. E direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o financiamento de campanha nessas eleições municipais. A eleição municipal deste ano vai se revelando um evento paranormal. Muita gente que morreu está ressurgindo, cheia de vida, nas planilhas de doadores dos comitês eleitorais de candidatos a prefeito. Temos mortos fazendo doação em grande quantidade, revelou hoje o ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Morto que vota é coisa muito comum no Brasil, mas cadáver que doa dinheiro a candidato é algo inédito. Você deve se recordar que o Supremo Tribunal Federal proibiu as doações eleitorais de empresas. Essa proibição vigora pela primeira vez nas eleições municipais deste ano. Com a Lava Jato a pino, os candidatos deveriam fechar o Caixa 2, se não por honestidade, ao menos por esperteza. Mas não é o que vem ocorrendo. Além de morto, tem pobre do Bolsa Família doando recursos para campanhas eleitorais. Há casos de miseráveis que doaram 68 mil reais, revelou o ministro Gilmar Mendes. O Brasil, como se vê, não para. Está constantemente sendo passado a sujo. É o país do futuro, ninguém duvida, mas às vezes dá uma saudade nostálgica daquele velho Brasil, onde laranja era apenas uma fruta cítrica. Boa noite. Como estava previsto, o ar seco polar conseguiu derrubar as temperaturas aqui em São Paulo e a máxima não passou dos 19 graus aqui na capital, com muita nebulosidade. Será que o tempo já volta a mudar no final de semana, amanhã? Vamos à previsão com Mariana Armentano.
Esse último final de semana de inverno será de calor em todo o estado de São Paulo. O sol vai continuar predominando pelo interior e volta a brilhar forte aqui na faixa leste do estado, mas ainda pode chover de forma isolada a partir da tarde no norte paulista. Mas nem a chuva refresca o calor. Vai fazer até 34 graus amanhã em Votuporanga, 31 nas cidades de Franca e Barretos e 32 em São José do Rio Preto. E no litoral, a máxima vai ficar em torno dos 24 graus em Santos e de Caraguatatuba. Aqui na capital teremos um dia de tempo aberto e mais quente em relação a hoje. Nesse sábado, a mínima será de 15 graus e a máxima de 28 graus. Já no domingo, o calorão vai bater na casa dos 32 graus por aqui e pode chover em alguns pontos da cidade. E a semana ainda começa com possibilidade de chuva. Na segunda-feira, a máxima prevista é de 27 graus. O Ministério do Trabalho divulgou hoje a Relação Anual de Informações Sociais, que contém dados sobre empregos. E o resultado foi o pior desde 1985, ano em que começou a pesquisa. Os dados são de 2015, quando o Brasil perdeu pouco mais de 1,5 milhão de empregos. Em relação a 2014, foi um recuo de 3,05%. O número de trabalhadores com emprego com carteira assinada passou de 49 milhões em 2014 para pouco mais de 48 milhões em 2015. E agora vamos ao comentário de economia com o Vinícius Torres Freire. Alguém aí lembra do que estava fazendo em 1992? Talvez é possível que você não tivesse nascido. Pois bem, 1992 foi o último ano em que diminuiu o número de empregos formais na economia, incluindo trabalhadores do serviço público e temporários. No ano passado, perderam-se 1,5 milhão empregos. A gente costuma falar aqui de uma estatística parecida, a de empregos formais com carteira assinada pela CLT. Essa é um pouco mais abrangente, inclui servidores e outros contratos de trabalho, vamos ressaltar. É um resultado compatível com os demais recordes horrendos do período. Estamos passando pelo segundo pior triênio econômico da história da República. Pior que esse, apenas no final da ditadura militar. A produção da indústria, o consumo, ou seja lá mais o que for, regride ao que era uma década atrás ou mais. Enfim, este ano vai ser melhor para o emprego? Infelizmente não. Talvez a gente não bata o recorde histórico de 2015, mas a perda de empregos vai ser mais ou menos do mesmo tamanho. Há alguma perspectiva de que esse horror tenha fim? Felizmente, começa a aparecer. Por todas as estimativas econômicas, o desemprego ainda sobe, mas vai crescer mais devagar até o fim do ano. Boa noite. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite e até domingo, né, Gabriel? Domingo, né, Tassi? Tchau, tchau. O Jornal da Gazeta, edição das 10, volta na segunda, mas nós voltamos no domingo com o programa Hora do Voto, às 6 horas. Em seguida, o debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, às 6h30. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Ótimo final de semana. Até domingo. Até. Confira um bate-papo sobre música com a cantora Sabrina Parlatore em 5 discos. Daqui a pouco, 11h30 da noite. Assista agora Todo Seu.